Tudo bem, pessoal? Meu nome é Maurício Ferreira e hoje eu vou falar para vocês 3 dicas importantes para você escolher a sua especialidade. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com outras pessoas que também possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. A escolha da especialidade talvez seja a principal dúvida que ronda aí a cabeça dos médicos recém-formados e dos estudantes de medicina. Isso começa lá atrás, quando você está no cursinho, quando você está ali pensando em fazer medicina. Às vezes você conhece algum médico ou médica que é de uma especialidade X e você já cogita fazer aquela especialidade. E essa dúvida acompanha você durante todo o curso e às vezes você se forma e não sabe qual especialidade você vai prestar. É claro que existem pessoas que já têm em mente desde sempre a especialidade que vão fazer. Às vezes o pai é dessa especialidade, já tem uma porta de entrada no mercado de trabalho, ou simplesmente você botou na sua cabeça que vai fazer aquela especialidade, não tira isso da cabeça e acaba realmente fazendo. Só que essas pessoas são poucas, então pode ficar tranquilo porque é absolutamente normal ter essa dúvida. E só para embasar um pouco o que eu estou falando, segundo dados de 2017, o CFM e a Associação Médica Brasileira reconhecem 55 especialidades médicas. Então imagina só, você tem que escolher às vezes uma entre essas, né? Às vezes mais de uma, porque, por exemplo, algumas especialidades são pré-requisitos para outras, né? Por exemplo, clínica médica costuma ser pré-requisito para a maior parte das especialidades clínicas e cirurgia geral costuma ser pré-requisito para grande parte aí das especialidades cirúrgicas. É claro que algumas especialidades são mais comumente escolhidas, mas você há de concordar comigo que entre 55 é difícil você escolher a sua. Em primeiro lugar, você precisa decidir se você quer fazer uma especialidade clínica ou uma especialidade cirúrgica. E se você ainda não conseguiu definir isso, você precisa pensar no estilo de vida que você quer ter, no curto, no médio, né? E também no longo prazo. Eu sei que é difícil pensar nisso, principalmente se você for muito jovem, mas é importante pensar nisso na hora de tomar a sua decisão. Pensando no curto e no médio prazo, existem especialidades que acabam te dando um ganho maior no começo da carreira, mas que depois você vai ter um pouco de dificuldade de crescer financeiramente nela. O exemplo é a anestesiologia, né? Às vezes também especialidades em que você faz muito plantão. Medicina de emergência, às vezes medicina intensiva também. São especialidades com possibilidades de você ganhar bem logo no começo, por ter a possibilidade de você fazer bastante plantão. Mas aí você tem que pensar, eu quero viver de plantão? Eu quero viver a maior parte do meu tempo fazendo plantões? Talvez se você é muito jovem, isso não seja um grande problema, mas no futuro as coisas podem mudar. Você vai ter família, você não vai ter a mesma energia que você tem hoje. Então, se você vai para uma especialidade dessa, talvez seja interessante você pensar em acumular a maior parte do dinheiro que você ganha, já pensando que no futuro você vai precisar trabalhar um pouco menos por questão do ritmo, por questão de horário, por questão de qualidade de vida. Se a gente pensar em outras especialidades clínicas, por exemplo, reumatologia, endócrino, psiquiatria, enfim, a maior parte dessas especialidades mais clínicas, você vai poder ter um consultório, né? Isso vai fazer com que você, quando estiver lá mais velho, possa controlar melhor a sua agenda, possa decidir os horários, quantos pacientes você vai atender por dia, por manhã, por tarde, mas que são especialidades que no começo talvez você tenha um rendimento um pouco menor, porque ninguém te conhece, talvez as pessoas não vão ter interesse de se consultar com você logo de imediato, porque tem outros vários profissionais que já estão no mercado, que já são conhecidos, isso pode acontecer, mas nada impede de você recorrer ao bom e velho plantão, enquanto você vai aí crescendo a sua agenda, crescendo a sua cartela de clientes, né, de pacientes, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Pensando em especialidades aí cirúrgicas, você tem especialidades cirúrgicas que vão trabalhar com pacientes muito graves. Se você quer fazer esse tipo de cirurgia, por exemplo, cirurgia geral, cirurgia do trauma, neurocirurgia, você vai trabalhar ali com mais emoção. Se você gosta desse tipo de trabalho, se você tem perfil para isso, talvez seja interessante você fazer essas especialidades aí mais voltadas para esses momentos aí de adrenalina durante o trabalho. Em contrapartida, nós temos especialidades que, em geral, pegam pacientes menos graves, por exemplo, a otorrino, a oftalmologia, são especialidades cirúrgicas, né, que algumas pessoas chamam de clínicos cirúrgicas, mas que pegam pacientes de menor gravidade. Nas especialidades cirúrgicas, você também tem a divisão daquela pessoa que faz muito mais plantão e da pessoa que consegue conciliar melhor um consultório com o plantão.
Então, se você é um cara que gosta de procedimento, eu gosto de fazer procedimento, eu posso virar um cirurgião, focar na parte cirúrgica e na parte clínica ao longo do tempo, né? E quando eu tiver mais velho, eu posso ficar só fazendo consultório, por exemplo. É uma possibilidade bem interessante. E aí a gente entra no outro problema, que eu já comecei a falar aqui para vocês. Você é o cara do procedimento ou você não é o cara do procedimento? E falar que você é o cara do procedimento não é que você é o bonzão do procedimento, não. Você é uma pessoa que gosta de fazer procedimentos, isso é importante para você. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ajudar você a definir também. Se você é uma pessoa que faz questão de estar fazendo muitos procedimentos, talvez uma especialidade mais clínica, muito mais ambulatorial, como eu falei, vou citar aqui as 3 de novo: endócrino, psiquiatria e reumatologia, por exemplo, você vai ter poucos procedimentos e isso pode fazer com que você ache o seu trabalho um pouco monótono. Claro que existem especialidades clínicas também que vão te dar um pouco mais aí de adrenalina, como as 3 que eu já citei também: anestesiologia, medicina de emergência e medicina intensiva. Voltando de novo para a parte cirúrgica, né, se você gosta de fazer procedimentos, aí você vai ter que definir se você quer fazer procedimentos em pacientes de maior gravidade ou de menor gravidade. Em suma, você tem que entender qual é a vivência, qual é a realidade do dia a dia da especialidade para você tomar a sua decisão. Talvez você imagine que a especialidade é de uma maneira e quando você entra nela, você acaba se frustrando quando ela não atinge aí as suas expectativas. E para você definir tudo isso que eu falei, talvez seja interessante que você converse com profissionais da área. Se possível, com um profissional que seja muito bem sucedido e muito bem satisfeito com a profissão, um profissional que não esteja satisfeito com a profissão, que seja aquele cara pessimista que só vai falar as coisas ruins para você, e também aquele cara que ele tinha que escolher uma especialidade, escolheu, para ele tá tudo bem, a vida dele tá boa e ele segue adiante. Ou seja, ele é o meio termo, ele nem é o super vocacionado, super satisfeito, nem é o cara que está reclamando da especialidade. Por que eu falo isso? Porque você vai ter uma pessoa que vai focar muito mais nas coisas boas, uma outra pessoa que vai focar muito mais nas coisas ruins e vai ter um meio termo ali para você tomar a decisão e entender se é aquilo mesmo que você quer fazer. Em segundo lugar, você tem que pensar na questão financeira. É óbvio, por mais que você tenha vocação, você tem um objetivo financeiro que vem junto com isso, que caminha, que faz parte da sua jornada, que faz parte dos seus sonhos. Então você tem que pensar em como é a remuneração da especialidade, ou pelo menos qual é o potencial de remuneração que essa especialidade pode dar para você. Isso é importante? É muito importante. Porém, você tem que lembrar uma coisa: não escolha a especialidade apenas pela questão da remuneração. A medicina é uma profissão que dá hoje a oportunidade de você ter ótimos ganhos e quando você está fazendo algo que você tem prazer em fazer, a chance de você fazer mais bem feito, ter melhores resultados e ser um profissional muito melhor e muito mais feliz é muito maior. Então, tente aliar as duas coisas, a paixão com a razão. Dentro das áreas que você tem afinidade, é interessante você pesquisar a remuneração da especialidade. Isso pode variar muito de lugar para lugar, de especialidade para especialidade, de tempos em tempos também. Mas nunca escolha a especialidade apenas pela questão financeira. Em terceiro lugar, a gente tem que pensar no mercado de trabalho. Por exemplo, você tem 3 opções de especialidade que você pensa em fazer. E você mora numa cidade X, né? Às vezes uma cidade menor, uma cidade de menor porte. Inclusive, muitas vezes ir para uma cidade de um porte um pouco menor é interessante, porque às vezes ainda tem espaço para você crescer ali. Você pode crescer em qualquer lugar, tá, pessoal? Mas existem cidades onde você vai ter um mercado um pouco mais aberto, dependendo da especialidade que você escolher. E se você tem várias opções e tem em mente em qual cidade você quer trabalhar, talvez compense você dar uma avaliada nesse mercado de trabalho. Qual especialidade vai me fazer ter uma entrada maior nesse mercado de trabalho? Então você sempre tem que estar alinhando tudo isso que eu falei. Isso é você ser inteligente, é você ser racional. E se você tem a opção de facilitar a sua vida, para que você vai fazer o contrário? E no fim das contas, essas 3 dicas que eu falei, elas acabam se complementando muito. Volta o vídeo se você quiser,
Pensa nisso que eu te falei, porque com certeza vai ajudar muito você na sua decisão. Não fique aí tão ansioso nessa questão dessa escolha. Separe as que você nunca faria, né? Separe se você quer clínica ou cirúrgica. Pense nisso tudo que eu falei, que com certeza você vai tomar uma ótima decisão. Então é isso, pessoal, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com os amigos de vocês que também têm interesse no conteúdo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.